empresário soberba e petulante, se irrita com senhorinha e humilha ela na frente de todos dentro do avião. Mas quando ele vê na sala de reuniões do fornecedor com quem ele estava negociando, seu mundo cai. Dante Ruffini não era um homem acostumado a atrasos ou inconveniências. O empresário sempre se gabava de sua pontualidade, um hábito que considerava fundamental para o sucesso. Porém, aquele dia estava longe de ser um exemplo de eficiência. Uma chuva repentina em São Paulo causou um engarrafamento monstruoso, encharcou seu terno de grife italiano e o atrasou para o voo mais importante do ano. Um encontro business com uma renomada fábrica de porcelanas Bright, no Rio de Janeiro. Não era apenas uma reunião, era a reunião. O evento poderia salvar sua empresa de utensílios e artigos de luxo para casa do limbo financeiro. Dante desceu de seu carro caríssimo, com o rosto vermelho de irritação e pingos de chuva ainda brilhando em seus sapatos de couro, e caminhou com pressa para o terminal do aeroporto. Seus olhos lançaram chamas quando ele entrou na fila para o check-in, descobrindo que seu assistente havia, de forma inacreditável, esquecido de fazer o check-in antecipado. Não é possível! Tanta coisa para eu cuidar e aquele imbecil esquece do básico! Pensou o homem. Ele já podia imaginar a repreensão severa que daria ao funcionário negligente. Só que, para agravar ainda mais sua crescente frustração, o empresário notou uma senhora idosa na frente dele, toda confusa enquanto vasculhava sua bolsa, buscando seu passaporte e outros documentos necessários. Dante olhou para o seu relógio e para a fila atrás dele, que já começava a se alongar. Oh, minha senhora, agiliza, né? Eu não tenho o dia todo, não. O rico não se conteve e falou com aspereza e insensibilidade para com a velhinha. A mulher olhou para ele, com suas rugas parecendo se aprofundar por um momento, e então continuou sua busca, mais lentamente ainda do que antes. Sem a intenção de irritá-lo, mas foi exatamente isso que ela conseguiu fazer. O funcionário do check-in lançou um olhar reprovador na direção dele, como se pensasse: meu Deus, senhor, não percebe que é apenas uma idosa? Não dá para esperar? Porém, continuou a ajudar a velhinha como se nada tivesse acontecido. Isso, claro, alimentou ainda mais a raiva de Dante. Ele se sentia como um balão prestes a explodir, a cada segundo parecendo uma eternidade de espera e ineficiência. Enquanto o tempo passava, o empresário imaginava os detalhes que planejou para a reunião no Rio de Janeiro. Uma oportunidade de negócios como essa não surgia todo dia. O acordo com a fábrica de porcelanas era sua melhor chance de tirar sua empresa da mira da falência. E ele se recusava a ser pobre novamente. Cada minuto que passava ali era um minuto a menos para preparar sua apresentação, para impressionar os executivos e garantir o futuro de sua loja. Era a salvação do seu estilo de vida. Entretanto, a raiva que sentia naquele instante era tão intensa que se tornou quase tocável. Essa velha caquética vai ser a causa da minha ruína, refletiu ele, incapaz de considerar qualquer outra perspectiva além de sua própria urgência. Finalmente, a senhora conseguiu achar todos os seus documentos e completar o check-in. Contudo, até sair da fila ela fez, movendo-se com uma lentidão que só aumentou o desespero de Dante. Ô, cacete, tá difícil aí, hein? Agiliza, senhora. Eu já falei que eu não tenho o dia todo, não. Repetiu o homem, mais ácido do que antes, completamente absorvido pela sua falta de compaixão. Dante Ruffini era sempre um empresário cheio de arrogância e pressa. Tudo tinha que ser para ontem. Embora houvesse um tempo em que ele era apenas um jovem ambicioso de uma família pobre, sonhando com o sucesso. Aquele jovem não existia mais. O homem que agora estava emburrado no aeroporto era um testemunho de como o dinheiro e a ambição podem corroer a alma humana. Dante operava uma cadeia de lojas de artigos para casa, especializada em tudo, desde utensílios domésticos simples a porcelanas caras e obras de arte requintadas. Seu negócio se baseava na ideia de poder, um luxo que ele nunca conheceu em sua vida anterior. O rapaz de 34 anos não nasceu em berço de ouro. Na verdade,
O conforto financeiro que agora desfrutava veio de uma herança inesperada de um tio distante. Em seus momentos de solidão, Dante costumava pensar: que bosta de vida miserável. Ele desprezava suas origens humildes e, mais ainda, odiava sua família por nunca ter aspirado a algo mais. Povo inútil nem para fazer alguma coisa que preste e que dê dinheiro. Vive todo mundo nessa casa de merda vivendo na pobreza. Quando descobriu que era adotado e que seu único parente biológico havia falecido, deixando-lhe uma herança até que suficiente, o rapaz viu sua saída. Agora eu vou ficar milionário e ninguém vai me parar, pensou ele, sem um pingo de culpa, ao usar o dinheiro para fugir para São Paulo, em vez de ajudar a família que o criou. Na capital, ele construiu sua empresa com a obsessão de um homem que nunca quis olhar para trás. Fez contatos, encontrou fornecedores e, aos poucos, começou a ganhar reputação. No entanto, por mais que trabalhasse, as coisas não estavam indo tão bem quanto ele esperava. Os negócios estagnaram e Dante sentia a sombra da falência rondando seus sonhos de grandeza. Isso porque queria sempre mais e mais luxo. Seu público-alvo eram pessoas de poder, políticos e famosos. E suas parcerias no momento não estavam à altura. Era por isso que o voo para o Rio de Janeiro era tão crítico para ele. A reunião que o aguardava ali era como ninguém menos que a Porcelanas Bright, uma referência no mercado de luxo. Se tudo corresse bem, isso poderia mudar o rumo de sua empresa e, mais importante, afastá-lo definitivamente da vida pobre da qual ele tanto queria se distanciar. O voo era mais do que um meio de transporte. Era uma ponte para o seu futuro. Dante estava consciente disso. E era essa a razão de sua irritação extrema naquele dia fatídico. Nada poderia dar errado. Não permitiria. E ainda assim, tudo parecia estar contra seu propósito. Desde o trânsito até o descuido de seu assistente em não fazer o check-in antecipado, o universo estava conspirando contra ele. E o empresário não tinha tempo ou paciência para isso. Entretanto, por mais que tentasse controlar tudo ao seu redor, a vida tinha uma maneira de lembrá-lo de sua impotência. E naquele dia, essa lembrança veio na forma de uma senhorinha que parecia não ter pressa alguma em um mundo que não tinha tempo a perder. Assim que a velhinha começou a sair da fila, lenta como uma tartaruga, tadinha. O homem ficou com seu rosto avermelhado e suas veias pulsando. A empurrou para lá e praticamente se atirou com seu passaporte e bilhete no atendente. Vocês poderiam acelerar isso aí, por Deus? Eu tenho um voo para pegar, cacete. Disparou o homem. O funcionário, claramente abalado com a grosseria do homem, apressou-se em processar as informações. Desculpe pelo inconveniente, senhor. Estamos fazendo o melhor que podemos. Bom, o seu melhor claramente não é o suficiente, resmungou ele, pegando seu cartão de embarque e saindo às pressas. O ricaço correu pelo aeroporto, com seu rosto ainda marcado por uma expressão de indignação e impaciência. Ao chegar no portão de embarque, ele passou pela fila de segurança tão rápido quanto humanamente possível, novamente xingando os funcionários por sua incompetência, lentidão. Enfim, Dante se viu a bordo do avião. Ufa! Respirou fundo como se tentasse expelir todo o estresse e frustração que haviam acumulado naquele dia. Agora só preciso me sentar e relaxar até chegar no Rio de Janeiro. Só isso. Refletiu ele, permitindo-se ter um tempinho, um tiquinho de alívio, enquanto colocava sua mala de mão no compartimento acima do assento. Entretanto, como diz o ditado, quando chove, transborda. Justo quando o homem pensou que poderia ter um momento de paz, ele olhou para o corredor e lá estava ela, a senhorinha que tinha atrasado sua manhã inteira. Dona Melina, como se apresentaria mais tarde, avançava lentamente pelo corredor com um sorriso gentil no rosto, alheia à tempestade de emoções que seu mero aparecimento causava em Dante. Só pode estar brincando comigo, murmurou para si mesmo, olhando incrédulo enquanto ela se aproximava. Como um golpe final do destino, não apenas a senhorinha estava vindo em sua direção, como também carregava uma bolsa de transporte de animais. Um cachorrinho espiava de dentro,
parecendo tão contente e relaxado quanto a dona. E é óbvio que o universo estava de zoação com aquele homem, pois a mulher parou ao seu lado no assento e olhou para o número, depois para o cartão de embarque em sua mão. Finalmente percebeu o rosto emburrado dele e disse: "Com licença, eu acho que este é o meu assento." E começou a se acomodar ali. O empresário estava além do ponto de ferver. O cachorro saiu da bolsa e pulou no colo de Dona Melina, que o acariciou afetuosamente. "Este é o Snickers. Ele é um bom menino, não se preocupe." A ironia da situação era demais para Dante suportar. Ali estava ele, a poucas horas de uma reunião que poderia determinar o futuro de sua empresa e, consequentemente, de sua vida, e o destino parecia estar jogando uma piada cruel sobre ele. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Estava na primeira classe, um espaço que associava a conforto e luxo, não a cachorros e idosos atrasados. Sua expressão facial transformou-se de surpresa para um olhar de descrença absoluta. "Isso é inacreditável!" Dante berrou, se levantando furioso. "Eu pago uma fortuna para sentar aqui e eu tenho que aguentar isso? Um cachorro na classe executiva?" A velhinha olhou para ele com olhos preocupados, como se finalmente percebesse que tinha irritado um vespeiro. "Meu caro, eu não sabia que isso causaria tanto transtorno. Snickers é muito bem comportado. Ele não vai incomodar você." "Incomodar? Incomodar!" Ele estava aos gritos agora. "Você deveria estar no compartimento de animais para fazer companhia ao seu cachorro, não aqui me perturbando." Neste ponto, os comissários de bordo aproximaram-se e tentaram apaziguar a situação. "Senhor, por favor, precisamos que você se acalme, ou então deverá se retirar do avião", disse um deles. "Me acalmar? Isso é uma afronta a todo o conceito de primeira classe. Ela é quem precisa ser removida daqui agora com esse animal nojento." A tensão estava alta e até os outros passageiros começaram a murmurar e se chocar com a confusão. A tripulação trocou olhares preocupados antes de chegar a um consenso. Um dos comissários falou: "Senhor, o senhor não pode ficar aqui. Se não aceita a presença do animal, podemos encontrar outro assento para você. Mas aqui na classe executiva já estão todos lotados. Teria que ser na classe econômica mesmo. Tem problema?" "Eu não vou a lugar nenhum." Dante praticamente rosnou. "Estão achando que eu sou quem? Eu reservei este assento aqui e é este aqui que eu vou ficar." "Então vou ter que pedir à senhora que se mude para a classe econômica, se não se importar, é claro." O comissário disse, voltando-se para Dona Melina com um olhar de desculpas. "Mas antes de continuar, eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo. Se você estivesse no lugar dessa senhorinha, na pele dela, o que você faria? Você sairia do lugar para deixar o homem arrogante satisfeito e para evitar maiores problemas? Ou você responderia na mesma moeda, dando o que você acha que ele merece? Como é que você faria? Me conta aí nos comentários que eu vou deixar um coraçãozinho na sua resposta." E agora, vamos voltar para a história. A velhinha pareceu diminuir em seu assento, como se toda a energia tivesse sido drenada dela. "Está bem," ela murmurou, recolhendo sua bolsa e levando Snickers de volta para sua caixa de transporte. Dante se ajeitou em seu assento, sentindo uma mistura perversa de vitória e indignação. Ele tinha conseguido o que queria, e nada iria pará-lo. Era só mais uma prova de que nada ou ninguém falava não para ele. Todo o avião estava olhando para o homem, com seus olhares variando entre choque e desaprovação. Mas ele não estava nem aí. Naquele momento, ele havia defendido seu território, seu direito de usufruir do luxo pelo qual tinha pago. Afinal, estava a caminho do encontro de negócios que poderia mudar sua vida. Nada mais importava. Ou assim, ele pensou. Depois que pousou e que teve uma ótima noite num hotel caríssimo de Copacabana, o ricaço nunca se sentiu tão preparado para uma reunião em toda a sua vida. Ensaiou seu discurso várias vezes, cada vez com mais fervor e paixão. Cada palavra, cada gesto foram aprimorados à perfeição. Sua limusine chegou pontualmente, como planejado, e ele subiu a bordo, sentindo-se como a encarnação do sucesso.
O veículo brilhante e elegante era mais do que um meio de transporte. Era um símbolo para impressionar o chefão das porcelanas. Ele vai ver com quem que ele está lidando e com certeza eu vou conseguir esse fornecedor. Eu vou mudar minha vida para sempre, pensou ele, recostando-se no assento de couro enquanto a cidade do Rio de Janeiro passava por ele. Não tem como nada dar errado agora. Coitado. Ele chegou na sede da Porcelanas Bright com um ar de confiança que beirava a arrogância. Quando as portas de vidro se abriram, o empresário se sentiu como se estivesse entrando em seu próprio reino. Dante foi conduzido diretamente para a sala do chefe, onde um homem de aparência refinada estava de pé, olhando pela janela com as mãos nos bolsos de seu paletó chique. O homem se virou quando Dante entrou. Entretanto, diferente da recepção calorosa que o ricaço esperava, foi recebido com um mero olhar de cima a baixo. O dono da fábrica de porcelanas falou, sem nenhum sorriso no rosto. Ah, você deve ser o Sr. Ruffini. Eu sou Nicholas Bright. Dante estendeu a mão com um sorriso, mal podendo acreditar na sorte que tinha de estar ali. Só que onde estava a retribuição de Nicholas? Por que ele não se alegrava também? Afinal, Dante era um cliente honroso e muito bem renomado. Qualquer um beijaria seus pés se ele o quisesse como fornecedor. Bem, era o que o homem arrogante pensava. É um prazer, Sr. Bright. Ele falou, tentando não parecer desconfortável com a situação. Ouvi muito sobre você e sua prestigiada empresa. É uma honra estar aqui. Obrigado. Nicholas falou, fazendo um sinal para que Dante se sentasse. Mas antes que o empresário pudesse se acomodar em seu assento, a porta se abriu mais uma vez, e no momento em que ele viu quem entrou na sala, sua face se desfigurou, empalidecendo a um tom de branco fantasmagórico. Não, como assim? Como assim? Não pode ser. Ela... O que ela tá fazendo aqui? Era ela, Dona Melina. E ela estava acompanhada por Snickers, seu cachorrinho, como se quisesse acrescentar insulto à injúria. O destino tinha lhe pregado uma peça, rindo de sua cara sem dó e nem piedade. Mas o pior ainda estava por vir. Eu te falei, filho, era ele, disse a senhorinha olhando para Nicholas. Nesse instante, Dante sentiu como se o chão tivesse sido retirado sob seus pés. Todas as suas esperanças, sonhos e planos meticulosos pareciam ter sido sugados para um buraco negro de desespero. Filho, pensou em silêncio, boquiaberto. Ela é mãe dele. Nicholas olhou para o empresário e depois para a velhinha, e um sorriso diabólico apareceu em seu rosto. Então você é o homem que deu tanto problema para minha mãe ontem, Sr. Ruffini. Eu tô curioso para saber por que você achou que seria uma boa ideia insultá-la. Dante tentou falar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Ele percebeu, no núcleo de seu ser, que tinha cometido um erro irrevogável e não havia como voltar atrás. Ele estava mudo e sentiu como se qualquer traço de dignidade ou autoestima que ele pudesse ter tido tivesse ido embora. O homem olhou para o dono da fábrica de porcelanas e em seguida para a idosa, cujo rosto estava calmo, porém decidido. Sabia que havia chegado ao fim da linha e o preço de sua arrogância estava prestes a ser cobrado. Essa é Melina Bright, Sr. Dante. Minha mãe é a fundadora desta empresa, disse Nicholas, mantendo o olhar firme e direto. Mas, infelizmente, você a tratou como lixo ontem, demonstrando que não tem amor ao próximo, algo que valorizo muito. A verdade golpeou aquele homem com um soco no estômago. Ele tentou falar, tentou explicar, tentou pedir desculpas, só que as palavras saíram fracas e sem vida. Um pálido reflexo do homem que ele uma vez acreditou ser. Eu vou deixar claro, de uma vez por todas. Eu não forneço minhas peças para empresários como você. Eu não gosto de pessoas sem compaixão. Então, por favor, saia da minha fábrica. Falou Nicholas, curto e grosso.
encerrando qualquer possibilidade de redenção. Humilhado, Dante se levantou meio cambaleante, sem dizer uma palavra. Saiu da sala e, eventualmente, do edifício. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Cada batida do seu coração, uma lembrança do monumental erro que ele cometeu. A caminho do carro, sua mente começou a revirar todas as decisões que o levaram até aquele momento desastroso. Mas como eu ia saber que aquela velha era a mãe dele, horas? Pois é, meu amigo. Como? Em pouco tempo, o arrependimento foi batendo. Lembrou-se de como havia virado as costas para sua família, de como havia menosprezado e humilhado aqueles que considerava abaixo dele. Se lembrou de todas as vezes que sua insensibilidade tinha triunfado sobre a compaixão, a empatia e o amor ao próximo. Que tipo de pessoa eu me tornei? Pensou ele, sentindo uma mistura de vergonha que nunca experimentou antes. No carro, olhando pela janela enquanto se afastava da empresa que poderia ter sido sua salvação, o homem fez uma promessa silenciosa a si mesmo. A partir daquele dia se esforçaria para ser uma pessoa melhor, para mostrar respeito e dignidade a todos, independentemente de seu status e condição social. Mas sabia que a estrada à frente seria longa e árdua, cheia de desafios e provações, porque para Dante Ruffini, o preço do seu comportamento insensível não era apenas uma oportunidade de negócios perdida. Era a dura realização de que seu maior inimigo não era o mundo ao seu redor, não. E sim, a imagem arrogante que ele via refletida no espelho. E com essa dolorosa lição em mente, o empresário se dirigiu para o incerto futuro de um homem quebrado, porém talvez, apenas talvez, seria esse o caminho para reencontrar sua humanidade perdida. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Conto com você.